Quinto domingo do tempo pascal, ano B. Do mundo ou cultura pastoril, eu sou o bom pastor. Passamos ao mundo ou cultura agrícola, eu sou a verdadeira videira. No domingo passado, propusemos o Pai como o bom pastor do Filho, ao qual denominamos de ovelha líder. Hoje, o próprio Jesus, ao se declarar a videira verdadeira, afirma: meu Pai é o agricultor. Com isso fica estabelecida a íntima relação e por detrás dela a forte proposta de Jesus ao usar a imagem da videira, a importância da unidade que liga pai e filho, respectivamente, agricultor que planta no mundo a videira, e que liga o filho e seus discípulos, respectivamente, videira e ramos, que devem produzir frutos para a alegria do pai agricultor. O pai, por sua vez, não é agente passivo, mas ativo, pois toma as devidas providências para alcançar o desejado. Todo ramo que em mim não produz fruto, ele o corta, mas todo que produz fruto, ele o limpa, poda, para que produza ainda mais fruto. Tal imagem, vinda do campo e do cotidiano presenciado por seus discípulos, está carregada de força comunicativa. Jesus não deixa dúvidas quanto ao que o Pai faz para realizar a sua vontade. Entre o Pai agricultor e os discípulos, que são os ramos, está Jesus, a videira verdadeira. Os frutos, que somos nós, enquanto resultado da ação evangelizadora da Igreja, passamos a conter a semente que deve reproduzir no mundo a força originada e original da videira verdadeira, que é Jesus. Em linguagem biológica, podemos dizer que contemos o DNA da videira, isto é, Jesus. Para se compreender ainda mais e melhor a imagem que Jesus está usando, cabe aqui um lembrete. João 15, 1-8, faz parte do contexto da última ceia, João 13 a 17, momento de máxima intimidade de Jesus com os seus discípulos. Precisamos evocar também a parábola da vinha de Isaías 5, 1-7, que contém a fala de Deus através do profeta sobre o que tem feito pelo seu povo e como este não tem correspondido. Esperava justiça, mas o que encontrou foi injustiças. Não deveríamos dizer que a cena se repete, mas o risco da não correspondência continua presente. Por isso, Jesus passa a insistir no que pode evitar o erro que o seu povo cometeu e que foi alvo das críticas de Deus por meio do profeta Isaías. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Deste momento em diante, o verbo permanecer é central no texto. Só nesses 8 versículos ocorre 8 vezes. O sentido que Jesus quis dar para a ação advém da imagem que retoma da videira e dos frutos, que delas são esperados e colhidos. Jesus, na verdade, cria uma condição sine qua non, exigindo opção e decisão dos discípulos em relação a ele. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanece na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Uma pergunta surge: estaria Jesus apenas ensinando ou alertando para uma real condição da comunidade dos discípulos? A proposta do permanecer parece ser bem clara com relação à unidade desejada por Jesus para a vida e a missão dos seus discípulos. Esta unidade depende da ligação com Jesus e com a sua missão. É a seiva que passa da videira para os ramos e destes para os frutos. Com isso se estabelece o princípio de comunhão do Pai pelo Filho aos discípulos, que produzem frutos, novos batizados, que pelos discípulos são portadores da semente do Filho, que cumpre a vontade do Pai. Esta vontade se concretiza plenamente no Filho. É preciso ir além da imagem para colher o que ela representa.
Por isso, faz-se necessário aproximar a imagem do quarto domingo pascal, quando Jesus afirmou em primeira pessoa, eu sou o bom pastor, com a imagem deste domingo, na qual também afirma em primeira pessoa, eu sou a videira verdadeira. Jesus resume e reassume em si as duas culturas mais antigas e, de certa forma, em conflito, a agricultura e a pastorícia, respectivamente a Galileia e a Judéia, regiões há muito marcadas pela separação cultural e vivência religiosa. Aqui evoca-se o paradigma da rivalidade entre essas duas culturas no episódio de Gênesis 4, 1 a 15, o famoso fratricídio de Caim, agricultor, contra seu irmão Abel, pastor, isto é, da agricultura sobre a pastorícia, ou melhor, do reino do norte, Galileia, sobre o reino do sul, Judéia. Tal rivalidade será retomada e sofrerá uma reviravolta em Jesus Cristo, que, vindo da Galileia, representa o mundo agrícola, mas assumindo a condição de cordeiro que tira o pecado do mundo, também representa o mundo pastoril. Por isso, é importante aproximar as duas imagens e afirmações de Jesus. Eu sou o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. Eu sou a videira verdadeira. Sem mim nada podeis fazer. Pode-se dizer que na morte de Jesus, a histórica rivalidade sofrerá uma mutação. Jesus representará, ao mesmo tempo, Caim e Abel, onde a morte deste será curada na doação e nova entrega pascal, pois em João Jesus celebrou a Páscoa dos ázimos, isto é, agrícola, como antecipação da Páscoa pastorícia, que será vivida na morte do Cordeiro Pascal sobre a cruz. Assim, esses dois mundos culturais e em conflito há milênios se encontram e se reconciliam em Jesus, bom pastor e videira verdadeira. Se isto foi compreendido, então podemos compreender igualmente a declaração e a exigência que Jesus faz aos seus discípulos. Eu sou a videira e vós os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A ação dos discípulos passa a estar totalmente dependente da ação de Jesus. A eficácia da ação passa a depender da eficácia da união que vence a força da separação, das disputas e das rivalidades, geradoras das ocasiões de injustiça e de morte fratricida na sociedade, pois, como bem nos lembrou a campanha da fraternidade, em Cristo Jesus somos todos irmãos. Como cada ação aporta em consequências, Jesus deixa claro o que pode acontecer com a falta de unidade entre os discípulos e destes com ele. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, como ramo, e secará. Esses ramos são juntados e lançados ao fogo e queimam. Imagem realmente forte, mas compreensível diante da proposta de unidade requerida por Jesus aos seus discípulos. Isso só pode ser evitado permanecendo em Jesus, isto é, continuando a fazer a entrega de si mesmo. Nota-se claramente como o versículo 6 se relaciona com o versículo 2 do Evangelho. O pai, como agricultor, quer os frutos e por isso limpa, poda os que produzem e corta os que não produzem. Diante dessa possibilidade, Jesus intervém como mediador e coloca nova condição sine qua non. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Isto só pode ser compreendido em função da unidade entre os discípulos e destes com Jesus, que lhes concede uma livre linha de comunicação com o Pai através dele. As palavras que devem permanecer nos discípulos, por um lado, são os seus ensinamentos públicos, mas, por outro lado, passam a ser a compreensão que receberão nas declarações que se seguem até João 17, 26, cujo centro é o novo mandamento. Este é o meu novo mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu os tenho amado. João 15, 12. Esta ordem permite compreender o versículo 8. A glória do meu Pai consiste em que produzais muitos frutos e que sejais meus discípulos. Se a rivalidade, as disputas e as discórdias possuem sua força e assolam a vida da comunidade dos discípulos, Jesus lhes oferece o antídoto, a unidade, que resulta do permanecer nele,
seguindo como discípulos que aprendem a fazer como o Mestre faz, a vontade de Deus. A partir dessas reflexões, podemos relacionar o Evangelho com a segunda leitura e encontrar a força que reside no cumprimento dos mandamentos, não por obrigação, mas por convicção que deriva do amor a Deus. Aceno apenas para o final da segunda leitura e que não somente permite fazer um link com o Evangelho, mas abrir-se para o ensinamento de Jesus sobre o Paráclito, visto que estamos nos encaminhando para a festa de Pentecostes. Quem observa os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele, e sabemos que permanece em nós pelo Espírito que nos concedeu. De igual modo, essa compreensão do Evangelho permite iluminar a primeira leitura e a proposta de superação do medo que a igreja primitiva experimentou com a conversão de Paulo e a sua total adesão a Jesus Cristo. Papel fundamental teve Barnabé, fruto apostólico, que reconheceu em Paulo a graça de Deus pela sua firmeza em anunciar o Senhor Jesus, tanto aos judeus como aos gregos. Sob a luz do Evangelho, hoje proposto, compreendemos o que faz a igreja não apenas crescer, mas superar seus problemas internos e externos, a união com Jesus Cristo. Esta união, ou vivida e ensinada como exigência fundamental, nos leva a dizer com o salmista: eu vos louvo, Senhor, na Assembleia dos Justos, porque o que o Senhor Deus fez pela humanidade em Jesus Cristo é o que fortalece os discípulos para manter a unidade e, permanecendo nele, vencer todas as formas de fragmentação e de divisão. Desejo a todos um bom e santo quinto domingo do tempo pascal. Um fraterno abraço.